Oi, eu sou a catequista Iluir. Nós vamos trabalhar hoje o encontro número 19 e número 20. O encontro número 19 vai falar de quais são as características do discípulo. E o encontro número 20 vai nos falar quais são os sinais que identificam um discípulo. Nós sabemos que ao longo desse ano, a catequese do quarto tempo vai nos preparando para mostrar como podemos ser discípulos. Iniciamos lá na primeira unidade, refletindo sobre a nossa história e a nossa relação com Deus. Percebemos que fomos convidados a participar do seu projeto de amor, um grande projeto de Deus. Conversamos sobre a figura de Jesus, sobre os valores do seu reino e que vivê-los nos leva à remissão e nos projeta para a vida eterna. E agora, na quarta e última unidade do manual, estamos aprendendo sobre ser discípulo. Jesus nos chama ao discipulado. No encontro 19, que fala sobre as características do discípulo, o manual de vocês traz um quadro. Eu gostaria que vocês pegassem o manual e dessem uma lida para verificar. Então, nesse quadro, coloca ali o que Jesus fazia e o que nós, enquanto discípulos, quais são as nossas características enquanto discípulos. Então, Jesus ensina que Deus é seu Pai e também é nosso Pai. Nós, enquanto discípulos, procuramos viver sempre como filhos de Deus. E isso nos torna discípulos efetivamente. O segundo item do quadro, Jesus passou fazendo bem a todos. Nós, enquanto discípulos, nos esforçamos também para fazer o bem a todos. Independente da religião, independente da classe social, independente da profissão, nós sempre podemos e devemos fazer o bem. O próximo item do quadro, Jesus curava todas as enfermidades. Nós, enquanto discípulos, também podemos e devemos ajudar no alívio de todos que se encontram em qualquer doença, seja doença física, seja doença emocional, psicológica, seja doença afetiva, nós sempre podemos ter uma palavra ou uma atitude de carinho com essas pessoas. O próximo item do manual diz: Jesus, vendo a multidão faminta, repartiu e distribuiu o pão a todos. Nós, enquanto discípulos, também podemos e devemos abrir mão e repartir o pão. Em todos os sentidos, repartir o pão, não só o pão físico, mas o pão material principalmente. Próximo item, Jesus costumava passar muitas horas em oração, lia as Escrituras, conversava com Deus Pai, se dirigia ao Pai antes de tomar atitudes importantes, refletia em tudo a vida do Pai, em palavras e ações. Da mesma forma, nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter essa intimidade de oração. O discípulo precisa estar procurando Deus nas orações, precisa rezar constantemente, precisa ler as Escrituras. Mesmo vocês catequizandos nesse momento, que podem não entender tudo o que as Escrituras dizem, mas é importante nós começarmos a criar essa familiaridade com as Escrituras. E o último item do manual, do que Jesus pregava, diz que ele desejava que as pessoas se reunissem para rezar. Assim ele estaria no meio deles, suplicava para que tivessem um só coração, uma só alma, fossem um, para que todo mundo acreditasse nele, Jesus. Então, reafirmando o item anterior, o discípulo busca a oração, a unidade, porque elas serão a garantia para estabelecer a presença de Jesus diante de nós. Mas nós precisamos fazer esta
oração individual e precisamos fazer essa oração em comunidade também, certo? Então, vamos imitar Jesus para que sejamos bons discípulos. O capítulo 20 vai nos mostrar quais são os sinais que identificam o discípulo. Então, são praticamente 3 sinais: imitar o mestre, viver em comunhão com a comunidade e ser convocado e aceitar a missão. Imitar o mestre, o que seria? Mostrar com palavras e atitudes a memória viva de Jesus, aquela que nos conduz para o Evangelho que nós seguimos dentro do que está colocado no Evangelho. Seguimos o Mestre em pensamentos, em palavras e em atitudes. Na verdade, é uma continuação do capítulo 19, que vai colocar as características do discípulo. Viver em comunhão com a comunidade cristã é caminhar em comunidade, é construir uma comunhão fraterna, é participar das atividades que a igreja nos proporciona, é participar das missas, das celebrações, mesmo que nesse momento virtuais, mas é necessário, é importantíssimo que nós participemos desta vida em comunidade, porque muitas vezes sozinhos nós não damos conta de continuarmos esse discipulado. E o último elemento é aceitar o convite para a missão, que é anunciar com alegria o Evangelho. Esse anúncio do Evangelho valoriza todos os cristãos. Não importa que tipo de cristão, não importa se eu sou um médico, não importa se eu sou um mendigo. Eu posso anunciar o Evangelho em qualquer que seja o lugar que eu esteja, para qualquer pessoa. Não importa a idade também. Vocês podem e devem anunciar o Evangelho nas suas famílias, entre os colegas de vocês. E aí vocês têm a capacidade de levar essas pessoas para a vida em comunidade, participar principalmente das santas missas dominicais. É um dever do cristão fazer isso, certo? Então nós devemos viver com alegria, com amor, perdão e serviço aos irmãos, colaborando sempre para a implantação do reino de Deus. E isso nos torna sinais de Jesus no mundo. Tem uma passagem de João 13, capítulo 35, em que Jesus diz: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós precisamos amar incondicionalmente os nossos irmãos. Não importa a crença, não importa a profissão, não importa a função social dessa pessoa, o que ela faz, quanto de dinheiro ou não ela tem, somos todos irmãos em Cristo. E isso, quando eu faço isso, eu mostro que sou discípulo. Mas lógico que para ser discípulos de Cristo, nós precisamos aumentar e muito a nossa fé, porque o inimigo é cruel. E quando nós caminhamos sozinhos, existe uma tendência de nós esmorecermos no meio do caminho. Existe uma tendência de nós cansarmos, mas isso é o inimigo que está tentando nos afastar de Deus. Portanto, existe em Efésios 13, 17, uma oração poderosíssima que chama-se Armadura do Cristão, que diz: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos maus dias e manter-se inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Então, que nós tenhamos essa passagem de Efésios, que nós procuremos essa armadura do cristão para estarmos protegidos das tentações que tentam nos afastar de Deus.
Nós precisamos dessa armadura, e essa armadura é a oração. O manual de vocês traz lá, do Encontro 20, vários elementos que nos direcionam a essa armadura do cristão. Seria interessante se vocês lessem. Mas para nos mantermos inabaláveis na fé, nós precisamos de oração, de muita oração, de oração individual, de oração em comunidade, de oração principalmente nas famílias. E nesse momento, vocês são os mensageiros de Jesus dentro das famílias de vocês. Muitas vezes nós nos envolvemos com tantos afazeres, os pais de vocês com tantas coisas que precisam fazer, que nós nos esquecemos desses momentos em oração. Então nós precisamos agradecer a Deus por diariamente acordarmos, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pelo teto que nos sustenta, que nos protege, que nos sustenta das intempéries. Então, colocar sempre em oração. Chamem os seus pais, chamem a família para viver em oração. E, principalmente, comecem a participar da Santa Missa Dominical. É muito importante que isso aconteça. E assim nós terminamos o nosso encontro, pedindo para que o anjo da guarda nos proteja sempre, que tenhamos essa armadura do cristão. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Fiquem bem, tenham uma santa semana.